consistia nas cartas de 1º e 2º Coríntios, mas eu vou trazer a mensagem em 2 Coríntios. Eu escolhi e, orando ao Senhor, Deus tocou no meu coração também para estar falando em Coríntios. E é interessante porque hoje é a ceia, né? E nós temos na passagem de 1 Coríntios, no capítulo 11, ali a partir do verso 23, o apóstolo Paulo falando sobre o seu ensinamento aos coríntios, sobre a ceia, né? Então vamos ler 2 Coríntios capítulo 1. Eu vou espelhar aqui também. Eu vou espelhar aqui no primeiro momento, depois eu vou espelhar aqui a mensagem desta noite. Está lá? Eu quero deixar também algo interessante para a gente que tem aí as Bíblias no smartphone, e amém, mantém a Bíblia aí, né, na leitura, e para mim, assim, hoje em dia, isso aqui é uma bênção, porque eu coloco da letra no tamanho que fica bom para eu ler, mas este aplicativo de Bíblia, né, que é a Holy Bible, que é da YouVersion, não sei quantos tem esse aplicativo. Eles têm um projeto que se chama Projeto Bible Project. Está aqui, Bible Project. Eu não vou colocar não, mas aqueles que têm o aplicativo, e se não tiver, baixem esse aplicativo, porque ele é muito legal, ele dá aqui, no caso de 2 Coríntios, 1 Coríntios também, em 8 minutinhos, um resumo geral do livro. Não sei quantos viram, vocês já viram já? Isso? Não? Dá um resumo geral do livro e de forma assim, vão desenhando. Quem já viu num canal chamado History, um programa que fala da história, o camarada vai desenhando e vai falando sobre. Então é muito interessante, depois que vocês vejam em casa, em todos os livros da Bíblia eles trazem isso, e é muito legal, é um resumo que traz a essência do livro. Então não dá para a gente querer inventar coisas sobre a Bíblia, muitas vezes sobre alguns livros, né? Então, porque tem uma mensagem central, né? Então eu queria trazer porque eu pensei de passar aqui, mas vocês vejam isso em casa, vejam, assistam, que vai ser muito interessante, até para que vocês entendam, né, também as mensagens, o contexto daquilo que a gente está falando, e outros contextos também, quando vocês ouvirem a mensagem, isso é sempre bom, a gente ter um apanhado do livro nas nossas mentes. Amém? Então, 2 Coríntios capítulo 1, diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos de toda a Acaia, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Amém? Vamos ficar por aqui por enquanto, e eu vou estar lendo outros textos do livro de 2 Coríntios, da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda, ao longo da mensagem. Vamos orar mais uma vez. Pai, te louvo, ó Deus, mais uma vez pela tua palavra lida, que será, ó Deus, explanada, que o Senhor esteja nos abençoando através dela. Usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Fale aos nossos corações, ó Deus, nos edifique através da tua palavra. Nós precisamos. Te peço e te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós percebemos aqui nessa segunda carta de Coríntios, nesse capítulo 1, que Paulo fala, ele faz uma apresentação
aos coríntios, mas ele fala de consolação. Né? Aqui é ele que nos consola de toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque o apóstolo Paulo estava vivendo uma tribulação no seu coração com relação à igreja de Corinto, com relação aos coríntios. A primeira carta de Coríntios, ela é uma carta no qual o apóstolo trata com questões que estavam acontecendo na igreja. Por isso que eu falei do project, né, Bible Project, da YouVersion, para vocês terem esse apanhado lá, mas ele trata de questões que estavam acontecendo lá e tudo mais. E na segunda carta, que é essa carta que nós vou tratar nessa noite, o apóstolo Paulo está tratando diretamente com eles, porque eles já haviam abandonado algumas questões do cristianismo, daquilo que o apóstolo Paulo havia pregado, e até então, inclusive, estavam contra o apóstolo Paulo, né, se rebelando contra ele como apóstolo, né, colocando em xeque o apostolado dele. Vejam, o apóstolo Paulo ele tinha fundado a igreja em Corinto. Ele fundou a igreja em Corinto, e aí então ele partiu de lá e foi para outras regiões pregar o evangelho, fundar outras igrejas, e aí então a igreja tinha notícias da igreja. E por hora, mas no decorrer do tempo, chegaram outros dizendo-se apóstolos, chegaram até outros apóstolos lá, como Pedro, como Apolo, que era um pregador eloquente, e aí então o pessoal já começou lá com partidarismos, né? E, olha, eu sou agora de Apolo, e aí, eu sou de Pedro, e alguns aí diziam, não, eu sou de Paulo, porque Paulo fundou aqui, e aí Paulo vai dizer, mas que é isso? Que negócio é esse, né? Há divisões, há entre vocês brigas, ele vai começar lá na primeira carta dizendo sobre isso também, na segunda, enfim, não está certo, nós somos todos de Cristo, então que negócio é esse? Paulo, ele está num pesar, algo está atribulando o seu coração, muito mais do que as perseguições que ele sofria quando ele pregava o evangelho. Como nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos, como nós lemos em outras cartas, no qual ele relata as suas perseguições, mas havia em Paulo ali um descontentamento para com a igreja na qual ele havia fundado. Não somente Corinto, mas Corinto era, de certa forma, uma igreja problemática, e é interessante que ao lermos a carta de Coríntios, aos coríntios, melhor dizendo, nós vamos ver que muitas coisas se aplicam aos dias de hoje, à igreja de hoje, infelizmente, de forma negativa. Então, isso entristece o nosso coração, entristece o coração daqueles que entendem o que o apóstolo Paulo estava de fato falando, o coração daqueles que conhecem o evangelho, sabem as bases do evangelho. E nós vamos ver justamente, dessa noite eu quero trazer aos irmãos, que Paulo, ele pregou o evangelho, mas que um evangelho que naquele momento da segunda carta dele aos Coríntios era um evangelho invisível. Ele não estava sendo visto como apóstolo, como deveria estar sendo visto. O que aconteceu é que estava havendo até mesmo uma distorção do evangelho. Deixa eu só colocar aqui, para não apagar. Acho que isso. Aí. Então quero pregar nesta noite o evangelho invisível.
Vejam, o evangelho invisível, ele é visível para Deus. O evangelho invisível, que evangelho que é esse invisível? O pastor está falando, que negócio é esse de evangelho invisível? O evangelho invisível é o evangelho bíblico. Hoje se tem um evangelho de aparência. E o apóstolo Paulo começa justamente a criticar a igreja de Corinto, porque haviam, inclusive eles diziam que haviam muitos dons, na primeira carta, haviam muitos dons entre eles, mas nem na ceia eles se entendiam lá, eles não sabiam o significado e a essência da ceia. Então, o que eu quero dizer hoje é que muito da prática cristã, da comunidade cristã de hoje, dos evangélicos, a gente pode assim dizer, essa nomenclatura que não é bíblica, evangélicos, não é bíblica, mas cristãos sim, mas evangélicos não. Há uma prática bem similar à prática dos coríntios. E que, na verdade, o evangelho, aos moldes do apóstolo Paulo e aos moldes bíblicos, ele é um evangelho que não aparece. E, portanto, ele é invisível. Compreenderam? Amém? O evangelho aos moldes bíblicos, ele tem sido um evangelho invisível. Ele não está nas redes sociais, ele não está, muitas vezes, nas mídias, e se está, ele é, muitas vezes, banalizado e não considerado. Mas Deus vê o evangelho invisível. Paulo, ele estava sendo ali tratado como alguém que não tinha tido influência nenhuma sobre a igreja, mas ele havia fundado a igreja. Eles pedem, inclusive, carta de recomendação para ele. Vem cá, qual é a sua carta de recomendação? Lá nos capítulos de 11 e 12 de 2 Coríntios, ele vai dizer, a minha carta de recomendação. Porque eu não estive com Jesus, como os apóstolos tiveram, não fui um dos 12. Ele diz, a minha carta são vocês. São vocês. Estão compreendendo? Mas havia um esquecimento, houve um esquecimento. Os cristãos de Coríntios se esqueceram disso tudo. Porque Coríntios era uma cidade portuária, de grande influência ali, de grande movimento, e as pessoas acompanhavam, de certa forma, provavelmente havia modismos, e os modismos, eles tomavam conta da cultura. E aí, então, Paulo está enfrentando isso, porque a igreja havia assimilado a forma da cultura e do mundo, etc. Não que, em parte, isso seja ruim, porque algumas coisas são importantes, de assimilarmos, como, por exemplo, hoje, a transmissão do culto pela internet, coisas que nos ajudam, amém? Mas o que eu estou falando aqui, da questão do evangelho invisível, é o evangelho de essência, a essência da palavra do evangelho. E aí ele começa, então, em 2 Coríntios, justamente colocar o que é, então, o evangelho invisível. Como é o evangelho invisível? E o evangelho invisível é o que não é visto, ou não está sendo visto, ou não está querendo ser visto pelos cristãos nos dias de hoje. Eles não estavam vendo e não viram aquilo que Paulo fez e não se lembravam da essência do evangelho. Alguns sim se lembravam, mas outros não. Haviam se esquecido e colocaram outras coisas e outras práticas e etc, etc,
E Paulo, então, ele vai ficar muito chateado com isso, vai ficar muito atribulado com isso. Ele fala sobre tribulação, fala sobre consolação, que o Senhor console o meu coração, para que eu também console outros, né? Então precisamos estar atentos se somos ou estamos perdendo a visão do Evangelho e não vendo o Evangelho como é Evangelho mesmo. E se o Evangelho, então, está se tornando invisível para a gente. Amém? E se estamos assimilando aquilo que tem aparência. Cuidado. Ele vai falar sobre isso, sobre aparência. Tá? E ele diz, né, aqui o Evangelho. Então, como é o Evangelho invisível? Né? Como é o Evangelho que a gente hoje não está vendo? Primeira coisa, não é mercantil. Ele é falado, em segundo, ele é falado na presença de Deus, ele é sincero, ele é da parte de Deus. Ah, mas tudo não está sendo falado de Deus? Tudo não está falando de Deus? Então ele diz no verso 17 do capítulo 2 de 2 Coríntios, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, aqui ele toca na questão da mercantilização da palavra de Deus. E isso, o que significa isso? Né? O que significa isso? Se a igreja ela precisa de ofertas e ela lida com o dinheiro, não é verdade? Se oferta, se traz dinheiro, inclusive no Antigo Testamento se tinham trazei, né, todos os dízimos à casa do Senhor, mas a questão toda é quando a igreja ela toma aspectos, ela incorpora em si os aspectos do mercado econômico, digamos assim. Então, ou seja, significa que se agora na igreja a gente a mensagem ela como eu tenho visto em algumas isso no próprio mundo, né, de certa forma, as mensagens que são trazidas nas redes sociais, elas não podem ter mais que 10 minutos, senão a pessoa dispersa. Então a igreja precisa estar pregando, o pastor tem que estar pregando em 5 a 10 minutos. Se agora a igreja tem que ser pintada de cor de rosa, porque as pessoas estão gostando, né, de rosa, então vamos pintar tudo de rosa. Porque o mercado, ele exige isso. Porque há uma demanda mercadológica. E o meu irmão da igreja do lado, né, mesmo que seja da mesma denominação, ele não é o meu irmão, ele é meu concorrente. Estão entendendo? Então eu preciso saber também o que ele está fazendo, porque eu vou fazer igual. E se ele fez isso aqui, opa, eu tenho que... Estão entendendo? Então perde-se a visão e essência do evangelho, do cristianismo, porque eu tomo um partido do mercantilismo. Um partido mercadológico, e é isso que Paulo está dizendo aqui, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. O evangelho invisível hoje não é mercadológico. Aqueles que pregam o evangelho na sua essência, buscando um evangelho cristão mesmo de fato, amém? Falando de pecado, falando do que a Bíblia condena, isso não é evangelho mercadológico, não é evangelho de mercado, porque não agrada, não é verdade? Então é um evangelho invisível, porque ninguém quer ver. Eu não quero ver isso, mas esse é o evangelho. Amém? Esse é o que é visto por Deus. Por quê? Porque Deus, ele busca a transformação dos corações. Amém? Esse é o que transforma, e não uma palavra de autoajuda.
que isso justamente é do mercado. Se o mercado é de autoajuda, opa, que legal. Se o mercado está exigindo que eu traga alguém aqui do âmbito financeiro para falar para os crentes, para serem e ganharem mais dinheiro, então vou trazer também. Estão compreendendo? Mas isso sai e distorce toda a palavra de Deus. Porque o apóstolo vai falar, no capítulo mais à frente, nós vamos chegar lá, nesta distorção da palavra. O evangelho, ele é falado de forma sincera, na presença de Deus e da parte do próprio Deus. Eu estou falando em Deus, mas quando analisamos os discursos e lemos a mensagem da palavra, será que ela está de acordo? Ou será que não? Está se falando de Deus, está até se lendo o texto da palavra de Deus, mas a intenção é outra, contrária. Estão compreendendo? Isso é mercadejar com a palavra de Deus. Eu tenho uma intenção mercadológica e eu utilizo e me utilizo da palavra de Deus. A gente vê isso na própria Bíblia, quando Jesus, então, foi tentado pelo diabo, o diabo usa de um salmo. Darás ordem aos teus anjos, olha, pula daqui, porque darás a ordem aos teus anjos e eles vão acolher você, não é verdade? E Jesus falou, opa, calma aí, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Estão compreendendo, irmãos? Então, precisamos entender isso, que o apóstolo Paulo está irritado com isso. Será que isso tem acontecido em nossas igrejas de hoje? É para você pensar. E aí a gente vai ver qual é o evangelho que está sendo visto e qual é o evangelho invisível. O evangelho invisível é este, o que não mercantiliza a palavra, que não tem a palavra, que não tem a prática de fé como algo que do mercado, né? De mercado financeiro, de concorrência, de lucratividade. Certa vez eu estava, por exemplo, certa vez eu fiz fui numa palestra, né? E talvez alguns possam se lembrar aqui, que era de um sistema de ensino para a igreja, para a edificação da própria igreja, e chamava DNI, Desenvolvimento Natural da Igreja. E a proposta era de desenvolver a igreja de forma natural, para que ela cresça de forma natural. Então, eu eu ainda compartilho desta visão. E aí, falando com um pastor, amigo, e aí ele falou, não. Eu falei assim, então, eu estou buscando trazer para a igreja, né, esse método de crescimento, que é o DNI, para desenvolvimento natural da igreja, para que a igreja cresça de forma natural, bíblica, né, e tudo mais. E ele falou, não, rapaz, isso aqui nem galinha da Angola, não cresce, né, não produz, né, muito. Evangelho de mercado. Isso há muito tempo atrás. E aí eu tentei implantar o DNI. Realmente. Não deu certo. Porque é isso que a gente está vivendo. Mas eu continuo no Evangelho invisível. E já naquela época já era Evangelho invisível. E agora? Então, né? O evangelho invisível é aquele que rejeita o que envergonha. É aquele que não age com astúcia. O evangelho invisível é aquele que não adultera a palavra de Deus. E essa é a expressão que ele usa. Não adultera a palavra de Deus. É aquele que recomenda a consciência de todos na presença de Deus. É isso. Ele vai recomendar a consciência, busca recomendar a consciência de todos para a presença de Deus. Não para a sua autossatisfação, não para a sua seu auto-bem-estar, né? Porque a gente tem que estar bem, então a gente tem que fazer todos os membros, né, todas as pessoas bem, falar bem, para que elas estejam bem, para que elas se sintam bem, para que elas venham, para que elas ouçam pelo menos o que você está falando.
E aí, então, o evangelho invisível é este, né, que rejeita o que envergonha. E ele diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. Rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. E aí a gente vê, infelizmente, acusações, né, hoje, no cenário político do nosso país, né, acusações contra pastores. O pastor do Ministério da Educação. E queira Deus, eu queira Deus que não haja nenhuma coisa, mas que não haja realmente aquilo que estão falando. Mas, infelizmente, olha só, o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: rejeitando as coisas ocultas que trazem vergonha. Então, era para nem acontecer essa acusação. Estão entendendo? Principalmente por parte daqueles que se dizem pastores. Paulo vai falar lá no capítulo 11 dos chamados superapóstolos, né? Mas que, na verdade, são falsos ministros, e que se colocam como ministros da justiça. Então, ele já diz assim que, de pronto, o evangelho invisível, então, aqueles que estão pregando de fato o evangelho, aqueles que têm um compromisso com o evangelho, aqueles que querem o evangelho que é invisível, que não está aí sendo, né, visto, né, é aquele que rejeita as coisas ocultas que trazem vergonha. Vergonha para quem? Vergonha para o próprio evangelho, não é? Eu sou pastor, então, olha que vergonha. Vergonha para o próprio evangelho. Isso já deveria ser rejeitado para que nem houvesse algum tipo de denúncia por parte daqueles que o apóstolo vai falar aqui na sua carta. Vocês colocam as situações de vocês para incrédulos julgarem. Isso não poderia nem estar sendo colocado, né? Aí, teria que para o mundo julgar, né? Para os incrédulos, mas olha só que vergonha. Claro que não podemos aqui, né, de maneira alguma, quem quer que seja, ser já acusado e julgado, porque há todo um processo, né, e, na verdade, né, há aí a presunção de inocência no nosso país, mas é algo que o apóstolo Paulo já está colocando aqui para aqueles que são do Senhor. Estão compreendendo? Aqueles que levam o nome do evangelho, que rejeitaram as coisas ocultas que trazem vergonha ao próprio evangelho, ou podem trazer vergonha. Então, aquilo que, olha, eu me afasto totalmente disso, eu não quero isso. E, irmãos, felizmente, eu fiz faculdade de Direito, e meu professor lá de Direito Penal, né, dizia, olha, de processo penal dizia, olha, se há fortes indícios, e se o Ministério Público denunciou, então é porque tem indícios. Claro que há muitos erros, sabemos disso, sim, mas devemos estar atentos a isso. Paulo está falando aqui uma coisa que é muito importante. Eu estou falando aqui, tratando da questão do evangelho. O evangelho invisível rejeita as coisas que envergonham o próprio evangelho. E ele continua. Então, não agindo com astúcia. O evangelho invisível não é aquele que age com astúcia, com os fins ou com outros fins que não sejam da pessoa se colocar na presença de Deus. Estão entendendo? Então, há outras finalidades. Não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E aí uma coisa está ligada à outra, né? A adulteração da palavra de Deus, ela serve para o intuito astucioso dos fins que aqueles, então, que manipulam a palavra de Deus querem atingir. Mas antes, então, o evangelho invisível é aquele, né,
que ele vai dizer, e assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. O que o Evangelho deseja, as boas novas de Cristo, aí pregado pelo apóstolo Paulo, e que é pregado ainda, por muitos que estão invisíveis na sociedade, é a manifestação da verdade de Deus nos corações e a recomendação à consciência de todos na presença de Deus. Esse é o desejo. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, que todos estejam com as suas consciências diante de Deus. Mas se há astúcia, se há adulteração da palavra de Deus, estão compreendendo? Então não há o intuito de levá-los, de levar as pessoas à presença de Deus. Há outros intuitos, há outros desejos. E Paulo está dizendo aqui, por quê? Por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque leiam a carta de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, vejam lá no YouVersion, aqueles 8 minutos que ele traz a historinha ali do que estava acontecendo, porque o desejo do apóstolo Paulo era ver Cristo sendo pregado de fato, a verdade de Jesus, como Filho de Deus, sendo pregado aos corações com sinceridade, com amor, e não uma manipulação da palavra com outros fins. Fins de ganhos, ou fins de algum tipo de ganho neste mundo, de popularidade, ou financeiro, ou etc, etc, etc. Por isso eu estou dizendo nessa noite que o evangelho ali, que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, é o evangelho que estava para eles invisível. E é o evangelho que hoje é invisível na nossa sociedade, mas que continua sendo pregado. Amém? Ele está invisível para aqueles que não querem ver, mas para Deus, esse evangelho que é invisível para o mundo crente, ele é visível para Deus. Amém? E ele tem alcançado corações. Mas Paulo, ele está colocando o seu coração aberto, porque ele fala assim, eu trago, e o que eu quero é o ministério da reconciliação, quero reconciliar com vocês. Paulo tinha um amor muito grande, não é verdade? Porque ele é movido pelo amor de Cristo, porque ele recebeu este amor. Então ele vai dizer assim, olha, se está mercadejando, é mercenário. Jesus fala do mercenário, aquele que recebe, e o mercenário é aquele que trabalha pelo seu ganho do dia, por exemplo, o trabalhador lá diário. E aí se ele ganha, o restante ele não está mais nem aí. Eu recebi o meu, está legal. Mas não, que o apóstolo Paulo, ele se importa com a igreja, se importa com as pessoas. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho de Cristo. Esse é o evangelho do amor de Cristo. Amém? Esse é o evangelho que é invisível. Estava sendo invisível na igreja de Corinto, e Paulo estava alertando para eles, e está sendo invisível hoje, na sociedade de hoje. É invisível. Por isso ele fala nesse capítulo 6, várias coisas, várias lutas ali. Mas eu destaquei aqui esse final, no verso 6, apenas, que ele vai dizer o seguinte, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Esse é o evangelho de Cristo, mas que está sendo invisível para muitos crentes que não veem, como os de Corinto, que se achavam lá com todos os dons. Leiam a primeira carta de Coríntios, se achavam, com dom disso, daquilo e tudo mais. E só que na verdade não estavam
manifestando o amor de Cristo. E aí, o apóstolo Paulo escreve, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, aquela famosa carta, aquela famosa poesia, não é? Sobre o amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não é? Nada me adiantaria. Ainda que eu queimasse o meu corpo, né? Não tivesse amor, nada seria. Nada. Então, e aí ele vai lá. Por isso, o evangelho invisível, né, que está invisível aí, mas que ainda permanece e é visto por Deus, isso eu quero deixar muito claro. Amém? E que você precisa ver, você precisa estar vendo este evangelho. Amém? Se você estiver vendo este evangelho, que é o do apóstolo Paulo, você está sendo visto por Deus, você está no amor de Deus. O apóstolo Paulo chega num momento que ele fala para eles lá, a gente não tem tempo para poder ler toda a carta de 2 Coríntios, de 1 também, mas ele chega e fala assim, olha, vocês estão no amor de Cristo mesmo? Eu não estou acreditando. Então são palavras duras, para aqueles que se diziam crentes, cristãos. Estão compreendendo? O evangelho invisível está na pureza, no saber, na paciência. Ele fala de paciência aqui nesse capítulo 6, no verso 5 e no verso 6, aqui no finalzinho. Ele fala lá no início do verso 5, isso. E ele fala aqui no finalzinho, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, né? No amor não fingido. Irmãos, como é duro, sabe, sofrer o amor fingido de crentes, de verdade. Né? Vocês já sofreram? Amor fingido de crentes? Acho que pastor que tenha realmente no seu coração pregar o evangelho de Cristo, assim, buscando o amor e no amor, vai sofrer o amor fingido de crentes. Né? Mas o apóstolo Paulo fala que o evangelho invisível, então, é aquele evangelho que ele está na sinceridade, que é o evangelho do amor não fingido. Amém? E a gente tem, infelizmente, visto, na verdade, não há nem manifestação de amor não fingido, é de ódio direto, né? Na sociedade e no meio evangélico. Muitas vezes a manifestação já não é nem de fingimento de amor, é de ódio e destruição. E estava acontecendo lá na igreja de Coríntios. Que estava acontecendo lá, primeira carta, né? Há divisões, há brigas, aí, e vocês estão falando que estão aí na abundância dos dons, né? E tudo mais. Mas que negócio é esse? Né? Então, o evangelho invisível, ele é daquele que está na pureza de coração. Quando eu penso nisso, eu lembro do Senhor Jesus, que ele estava com sinceridade diante de Deus, mas ele estava o tempo todo ali denunciando aqueles que se diziam religiosos, não é verdade? Mas que tentavam matá-lo, né? Queriam fazer alguma coisa ali, porque estavam na defesa dos seus poderes do mundo, né? Na defesa dos seus poderes lá, políticos religiosos, né? E etc. E aí, então, Jesus, ele denunciava, ou seja, viva sim e saiba discernir no seu coração a pureza do Evangelho, aqueles que o aceitam e recebem de forma pura, mas esteja atento e alerta com aqueles que estão manipulando o Evangelho, amém? Que
com os seus corações, eles, na verdade, querem outras coisas. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para eles, porque haviam líderes lá que estavam fazendo isso, e muitos estavam caindo, né? Aí, na lábia desses líderes. Então, ele coloca que o evangelho invisível está na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. O evangelho invisível, ele não se gloria na aparência, ele não tem a sua glória na aparência, mas no coração. Porque Deus, ele vê o coração e não a aparência. Então o evangelho que é visível hoje, né, é aquele da aparência. Agora vai vir fulano, agora vai vir fulano. Olha, agora vai, porque o fulano tem bilhões, zilhões de seguidores. Porque, olha, mas cuidado. E eu não quero julgar aqui. Não há problema ter zilhões de seguidores. Mas Deus olha o coração. Amém? Você tem o Espírito Santo para ter discernimento. Amém? O evangelho visto por Deus é aquele que não se gloria na aparência, mas este é o evangelho invisível de hoje. Ou seja, é o evangelho invisível, aquele que está no coração, no qual Deus vê. Capítulo 5, verso 12, de 2 Coríntios. Não queremos novamente nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa. Olha só, a gente que... Sabe por quê, irmãos? Olha só, o apóstolo Paulo, ele renunciou muitas coisas para pregar o evangelho. Né? E com isso, ele renunciou ao seu cargo lá de fariseu, né, fariseu dos fariseus, no qual ele tinha autoridade para prender. No início da história bíblica, lá em Atos dos Apóstolos, Paulo ele tem cartas, ele prende os que são seguidores de Cristo, né, os que eram da igreja. Ele vai colocar isso nos seus relatos, né, nas suas cartas, ele vai colocar isso de forma aberta. Ele se arrepende disso, aceita Jesus, né, como Senhor, e a partir daí, ele então resolve ter uma vida a não depender da igreja, né? Não depender do ministério, digamos assim. Então ele vai vai ser um fabricante, o que ele sabia fazer, né, além daquilo lá, né, ser um político religioso no partido dos fariseus, mas que ele viu que eles não estavam realmente ali de fato a serviço de Deus, mas a serviço deles mesmos. Então ele rompe, aceita o Senhor Jesus e vai pregar o amor do Senhor e a construção, e não a destruição, não a morte. Estão compreendendo? Ele vai viver uma vida humilde. Ele vai fazer tendas. Ele era pobre. Se tornou pobre. Né? E aí, ele não estava sendo muito bem visto lá pelos coríntios, né? Porque apareceram uns caras lá, né, muito mais legais, né? O Apolo, então, que falava bem pra caramba, né? Mas o Apolo era crente. Pior não era esses, né? Aí apareceu Pedro, tal, e amém, né? Mas pior não é esse. Ele está dizendo, estão aparecendo outros aí, e esses caras, eles não estão nem condizentes com a palavra de Deus. É com isso que eles estão falando. Mas mesmo assim, vocês estão... cuidado, porque o início do erro de vocês está nesses partidarismos. E aí um vai dizer, eu sou de Apolo, porque Apolo pega muito. Eu sou de Pedro, olha só, etc, etc. Mas Paulo, quem é aí? Paulo? Aquele fazedor de tenda, mas vem cá, o Paulo fundou a igreja. No amor de Cristo, é isso que Paulo está falando aqui. Por isso ele diz, eu não quero, nós não queremos nos recomendar a vocês, pelo contrário, estamos dando uma oportunidade para vocês se orgulharem por nossa causa, para que tenham o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Lembre-se, irmãos, Deus olha o coração. Então,
Cuidado com as aparências. A gente é muito, nós somos muito levados pela nossa vista, né? Porque vemos. Então, cuidado. O evangelho invisível, ele é visto por Deus. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Então há muita ostentação neste mundo, mas Deus está olhando o coração. O evangelho está invisível. Mas este evangelho invisível aqui, como os coríntios estavam olhando para o apóstolo Paulo, não querendo, não vendo, né? Tudo que o apóstolo Paulo tinha feito, tudo que havia sido feito, toda a mensagem, toda a palavra, todo o amor, não estava sendo visto, assim como neste mundo hoje não está sendo visto também. Mas ele existe, amém? E se você tem o seu coração no Senhor, ele existe. E eu coloquei uma foto aqui de ontem que a gente foi, irmão Rodolfo, né? Fomos fazer um evangelismo lá. Eu fui com o irmão Rodolfo, né, que já faz esse trabalho evangelístico, lá nesse local aqui, que é, como é que chama? Coroado. Como chama? Favela do Coroado. E assim, Favela do Coroado, eu que tirei a foto, irmãos. A Favela do Coroado é a favela da favela. Eu não te falei isso não, mas quando nós chegamos naquele lugar, que eu vi aqueles dois homens, né, que estavam mexendo naquelas coisas lá. Depois você falou assim, não, nós vamos naquela casinha, que era tipo aquelas... lá, e tinha um valão, né, um valão daqueles de esgoto, um rio de esgoto. E uma cena muito forte. Eu meio que, aliás, Senhor, eu comecei a orar, irmão. Comecei a orar porque eu falei, só misericórdia do Senhor. Até para tirar foto eu pensei, eu vou tirar meu celular aqui. Então, assim, que é uma questão até de preconceito, olha só, porque as pessoas pacíficas ali. Mas o que eu estou querendo colocar aqui, justamente, é justamente essa questão, né, o preconceito meu aqui, né? Que isso não é visto, bom, isso não é apreciado, mas o trabalho foi feito, foi ali entregue uma mensagem com uma revistinha, né, do Evangelho de Jesus. Isso eu falei com você, né? Se cada criança daquela que sabia ler, né, e que então pegar aquela mensagem, ler aquela mensagem, o Senhor é capaz de transformar a vida delas buscarem. Estou falando isso porque eu fui criado na igreja desde pequeno, então eu ouvia o pastor lá falando de Jesus. E eu me converti com 12 anos. Eu ia para a escola bíblica dominical. E o Senhor... Ele tratou com angústia que eu tinha forte no meu coração. E eu não te falei não, mas assim, num momento lá, a gente já estava saindo, indo embora, né? E aí, não sei se você se lembra daqueles dois garotos que estavam sentados numa casa, tinha alguns jogando futebol ali na frente, e tinha uma senhora sentada na porta dessa casa. Você se lembra? Se lembra, Rodolfo? Não lembra? Dois garotos, dois estavam sentados, havia uma senhora sentada numa cadeira, na porta da casa, e você estava falando ali para... Lembra? Lembra agora? Então, ele estava falando com eles, mas eu só estava ali, olhando, observando. E assim, eles estavam longe. Você estava falando, mas eles estavam com um olhar distante, longe, e até de tristeza, diferente daqueles outras crianças que a gente encontrou lá em cima, né? No local que
enfim, que eu chamei da favela, e naquele outro local, na favela da favela. Então a gente não sabe qual era a situação daqueles dois meninos, né? Mas eles estavam distantes, diferentes de outros. Talvez pensando qual seria o futuro deles. Mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio no poder da palavra de Deus. O apóstolo Paulo acreditava no poder da palavra de Deus, que o evangelho, ele transforma vidas. Jesus é capaz de transformar vidas. Amém? Ele disse, na sua carta, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação, não somente a salvação, vida eterna, mas salvação neste mundo, para dar amparo ao coração. Amém? Então, o que eu estou dizendo, isso aqui é uma pequena amostra de muitos trabalhos, como o próprio trabalho da nossa convenção batista, né, que vai até as cidades ribeirinhas, faz o trabalho missionário com médicos, né, levando também esse amparo. Esse evangelho, irmãos, não é o evangelho invisível, mas eu louvo a Deus, né, porque esse é o evangelho que Deus vê. Amém? Esse é o evangelho e a gente precisa estar atento a isso. Então, cuidado, vamos estar atentos e conseguir filtrar para que a gente não seja seduzido, né? Porque o mundo seduz, né? Para que não sejamos seduzidos para nos cegar. Esse é o pior, para nos cegar de vermos o evangelho realmente como ele é, evangelho do Senhor, e não aquilo que tem uma aparência. Então, é isso que nós devemos nos atentar, é isso que o apóstolo Paulo está querendo reconciliar a igreja de Corinto, reconciliá-los com Deus. Essa é a proposta, eu tenho certeza, de muitos pastores aí que têm pregado o evangelho. Essa é a minha proposta. A gente esteja atento para isso, né? Claro que nessa situação que nós fomos lá levar uma mensagem, eu fui juntamente com o nosso irmão evangelista, né, Rodolfo. Há outras coisas aqui, como por exemplo a não intervenção do nosso Estado, que a gente conhece, né, a questão política, dos políticos que, principalmente os vereadores, que vão em determinadas áreas, né, como essa, somente no momento de eleição, né, vão lá, fazem uma festa e depois, somem. Então a gente vive aí, e aí o evangelho que é invisível, não é somente esse trabalho de evangelismo, aqui não, irmão Rodolfo, mas aquelas várias igrejas, algumas estavam fechadas, mas num sábado à tarde, ali abertas, onde haviam pessoas ali, amém? Igrejinhas que talvez não tenham uma situação dessa de estar falando, né, de transmitindo, né, mas estão ali pregando o evangelho, acolhendo pessoas no amor. Igrejas cristãs de forma geral, viu uma igreja católica ali. Então, precisamos entender isso. Amém? Precisamos entender e buscar a essência da palavra de Deus, a essência do cristianismo. Há muita gente falando, e muita gente falando muita coisa, mas qual de fato é a intenção? Não deixe, não permita que o evangelho da palavra de Deus, o evangelho aqui pregado pelo apóstolo Paulo, seja um evangelho invisível para você. Amém? Esse evangelho invisível é o evangelho que é visto por Deus e é abençoado por Deus. Amém? Jesus falava para os fariseus: olha, vocês que estão aí querendo aparecer, vocês já tiveram
a recompensa de vocês. Mas aqueles que oram lá no seu quarto, com Deus, né, estão sendo vistos por Deus, não estão vivendo de aparência, aí sim são recompensados por Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então, irmãos, você que talvez vê tanta coisa, né? E muitas vezes, pastores, né, vê tanta coisa, né? Tantas coisas. Olha, o que é isso? Não, conto, olha aqui, né? Olha, né, se deslumbra com este, com aquele que é famoso, que aparece, que está aparecendo. Fica triste não. Amém? Você, irmão, que não está, né, aí nas redes sociais aparecendo, fica triste não. Mas você que está vivendo o Evangelho, Deus está vendo. Deus vai abençoar a tua vida, porque é Ele quem te abençoa. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Obrigado, Deus, por a tua palavra que nos conforta, que nos consola. Deus, que ela seja o reconforto para as nossas vidas, assim como o apóstolo Paulo estava ali ensinando aos coríntios, vendo tanta coisa ali que fugia, ó Pai, mas o que ele queria era a conciliação, a reconciliação deles, com ele mesmo e com Deus. Então, que nos corações dos teus filhos e filhas esteja o amor, permanecendo o amor do Senhor, ó Deus, que acima de tudo, o amor a Ti, o amor à Tua obra, Senhor, por mais que o mundo viva e o mundo que se diz evangélico, ó Deus, Senhor, tantas coisas que acontecem e que estão fora da Tua palavra, que os Teus servos e servas que veem o Evangelho que é invisível a muitos, que eles sejam aí recompensados por Ti, que eles permaneçam no Teu amor, que eles permaneçam na paciência, na sinceridade, na pureza, no amor não fingido, que eles permaneçam em Ti, Senhor, porque eles certamente são vistos pelo Senhor e são abençoados pelo Senhor, ó Deus, que eles não percam de vista o Teu Evangelho, ó Deus, o Teu Evangelho que é invisível para muitos, mas para o Senhor não, e o Senhor vê aqueles que estão seguindo o Teu Evangelho, ó Pai, de fato, que tem os seus corações no Senhor. Eu Te louvo por estas vidas, eu Te louvo por estes irmãos e irmãs neste mundo, neste Brasil nosso, ó Deus, neste mundo, aqueles que têm buscado ao Senhor na sinceridade e têm levado, Senhor, o Teu nome, têm levado o Teu amor, têm levado a Tua palavra, ó Deus, na sinceridade dos seus corações. Te louvo, ó Deus, porque o Senhor abençoa, assim como o Senhor Jesus, ó Senhor, que foi justamente aqueles que tanto necessitavam, Senhor, que sejamos levados a cada dia, conduzidos por Ti, ó Deus, àqueles que necessitam do Senhor verdadeiramente, aqueles que precisam, ó Deus, estão desesperançados, ó Pai, estão desesperançados neste evangelho de aparência, porque muitos, por causa disso, saíram, ó Deus, do meio da Tua igreja, ó Deus, mas que o Senhor traga-os de volta, que haja um renovo, que haja, Senhor, sim, um avivamento, Senhor, um reavivamento do evangelho do Senhor, ó Deus, o evangelho que é visto pelo Senhor e não o evangelho da aparência, que está encoberto, que está encobrindo, ó Deus, o evangelho do Senhor, que tem se tornado invisível para muitos, mas que o Senhor esteja, então, trazendo à luz o Teu evangelho, trazendo à luz aqueles que têm proclamado o Teu evangelho dessa forma. Ó Deus, conforme a Tua palavra, muito obrigado, Te agradeço, Te louvo, Senhor, peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos e filhas, em nome do Senhor Jesus.
Amém.